Oi pessoal, aqui é o Luiz Paulo Brigman, sou o criador do blog Vivendo com Esquizofrenia. É um blog que conta a minha história, como está sendo a minha recuperação, porque eu fui diagnosticado com esquizofrenia e por último com transtorno esquizoafetivo. Eu estou aqui em Florianópolis, a minha cidade, na frente da Ponte Hercílio Luz, e eu gostaria de contar um pouco sobre a minha história, um pouco mais sobre, para quem não conhece, para quem ainda não viu meu blog, para que tenha uma introdução sobre a minha história. Então, em 2015 eu fui hospitalizado devido a uma psicose e então foi um tempo muito assustador para mim, porque eu lembro no hospital, eu caminhava pelo hospital, o hospital era limpo todos os dias, os chãos eram bem limpinhos e tal, e só que parecia que eu estava sempre escorregando todos os dias, de tanto medo que eu tinha das coisas. Eu tinha muito medo daquele hospital, dos profissionais ao meu redor, das pessoas ao meu redor, não conseguia confiar em ninguém. Então parecia que eu estava sempre escorregando naquele chão. E foi um momento bem assustador para mim. E depois de eu ter sido hospitalizado, eu recebi o diagnóstico de esquizofrenia pelo meu médico psiquiatra. Então foi quando o meu mundo simplesmente desabou. E depois que o meu mundo desabou, eu fiquei muito deprimido. Eu comecei a ter os pensamentos suicidas que as pessoas dizem. Eu comecei a maquinar como que eu vou cometer o ato de suicídio. Eu comecei a pensar como eu poderia fazer isso. Então, depois disso, eu comecei a ter os sintomas negativos, que são, por exemplo, a alogia, que é a falta de fala e a falta de pensamento. A pessoa não consegue falar muitas coisas, a pessoa fica mais retraída quando vai falar. Ela, por exemplo, ela diz apenas coisas como sim, sim, entendo, tudo bem. A pessoa então ela não fala muito, ela usa apenas uma palavra só para responder às pessoas. Então eu tinha isso muito. Eu tinha o retraimento social, eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia falar nem mesmo com meus irmãos. Eu, por exemplo, se andasse de carro com meus irmãos, eu ficasse no banco passageiro, eu não conseguia, eu tinha medo de ficar com meu irmão que ficava dirigindo, eu no banco passageiro tinha medo de ficar com ele, porque eu sabia que se eu ficasse sozinho com ele, eu ia ter que interagir com ele. Então, tudo aquilo era muito assustador para mim. Então depois eu também tive outros sintomas, como por exemplo, falta de vontade de fazer as coisas, não queria fazer nada, não queria sair da cama, não sentia prazer pelas coisas também. Então eu não queria arrumar a cama, não queria tomar banho, não queria escovar os dentes. Então tudo isso também foi mudando com o tempo. Eu também, a partir lá de 2017, eu comecei a rever os meus medicamentos, eu comecei a fazer exercício físico. Eu tive ajuda do meu professor de Pilates, que me ajudou bastante nessa parte do exercício físico, apesar de eu ter me machucado algumas vezes, machucado fisicamente. Então, eu tive ajuda de muitas pessoas e eu agradeço muito as pessoas que me ajudaram, principalmente a minha família, que sempre me deu todo apoio, mesmo quando eu estivesse sentindo ressentimento. Eu tive muito ressentimento em relação à minha família, principalmente em relação à hospitalização, à internação. Eu tive muito ressentimento e a minha família mesmo comigo, sabe, xingando horrores eles, às vezes até mesmo dentro do blog eu xingava eles ou fazia indiretas a eles e eles sempre me ajudaram, sempre estiveram lá por mim, todos da minha família, até mesmo primos, tios, muitas pessoas sempre estiveram lá para me apoiar. Então, com essa história, sabe, quando eu estava lá nos momentos mais deprimentes da minha doença, eu pensava comigo, eu nunca mais vou ter um emprego, sabe, porque eu estava muito mal. Eu pensava, nunca mais vou ter um emprego, nunca mais vou conseguir um trabalho ou abrir o meu próprio negócio. Eu nunca mais vou conseguir ter uma namorada ou conhecer uma mulher. Eu nunca mais vou, não sei, me socializar, ter amigos. Eu pensava isso, eu pensava que eu nunca mais poderia viajar, talvez, ou nunca mais poderia sentir felicidade de novo. E só de estar fazendo isso aqui já me traz felicidade, sabe? Só de estar espalhando a minha mensagem para vocês, para você também. Então eu pensava muito nisso. Eu pensava que eu não ia poder ter habilidades cognitivas para voltar a estudar. E hoje as coisas mudaram muito, porque hoje eu consigo estudar, hoje eu consigo ler um livro inteiro. Hoje eu leio muitos livros sobre transtornos mentais, transtornos emocionais,
sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade, tudo quanto é tipo de livro eu consigo ler até o final, por incrível que pareça. E eu consigo me socializar, apesar de eu não ter uma namorada, eu consigo conversar com as mulheres na rua, sabe? Eu consigo sair à noite para conversar. E eu não uso drogas, eu não bebo quando eu saio à noite, consigo socializar com as pessoas. Eu consigo conversar, consigo ser não simplesmente uma pessoa normal, mas às vezes talvez uma pessoa excepcional. Porque, infelizmente, o sistema de saúde mental ele passa a mensagem de que tu não vai conseguir, de que tu tem que rever os teus objetivos, tem que rever as tuas metas, de que agora tu tem que ter uma vida normal. E ter uma vida normal para mim nunca me atraiu muito, sabe? Toda essa coisa de estudar, fazer faculdade, trabalhar, casar, ter filhos, isso nunca me atraiu muito. Eu sempre pensei em fazer algo diferente para a minha vida, de querer me aventurar. Então, essa é a mensagem que meio que passa o sistema de saúde mental. Não digo todos, não são todos os profissionais que passam isso, não são todas as pessoas que acreditam nisso, mas boa parte ainda acredita nisso. E eu fico triste às vezes quando eu estou em alguns fóruns de esquizofrenia ou então grupos de Facebook de esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo e outros transtornos mentais. E as pessoas às vezes passam a mensagem de que não, você não consegue fazer isso. Ah, se você tem bipolaridade, você não consegue dar conta de um negócio, ter um negócio próprio. Se você tem depressão maior, você não consegue ter uma relação estável com uma pessoa. Se você tem esquizofrenia, você não consegue finalizar uma faculdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade mesmo, porque tu tem um potencial imenso. Se tu tem esquizofrenia ou qualquer transtorno mental, saiba que é possível sim se recuperar. Talvez não aconteça como o sistema de saúde mental quer, como, por exemplo, através de remédios alopáticos. Talvez não aconteça dessa forma, talvez aconteça de uma forma totalmente diferente. Isso tu vai ter que descobrir. Uau! Raio! Então, isso tu vai ter que descobrir, mas é possível sim se recuperar. O sistema de saúde mental passa essa mensagem, tá ok, mas tu vai ter que encontrar tua mensagem interna, tu vai ter que descobrir quem tu és de verdade, investir no autoconhecimento, porque se tu estás passando por isso, há um motivo para tu estares passando por esse estágio de talvez crise de vida, alguma coisa assim, ou crise existencial. Existe um porquê, não é uma coisa que, sabe, tu tem que curar ou que tu tem que estancar. Às vezes tu tem que passar por aquilo para tu descobrir coisas sobre si mesmo, coisas sobre o mundo e coisas sobre as outras pessoas. Então era essa a mensagem que eu queria passar para ti. Nenhum psiquiatra ou psicólogo ou terapeuta vai conseguir sentir o que tu sentiu ou vai conseguir ter a experiência do que tu teve experiência. Ninguém pode dizer isso por ti, ninguém pode viver o que tu viveu. Por isso que eu quero dizer que tu és único, que tu és única. Por isso que tu és tão importante. E essa mensagem que eu quero passar, tu tem um potencial para sobreviver qualquer coisa. Se tu estás aqui vendo esse vídeo, é porque tu se importa com as pessoas. Tu se importa consigo mesmo, principalmente. Então era essa mensagem que eu queria passar para ti. Tu tem potencial, tu consegue. Não simplesmente porque tu não quer, mas porque tu estás vivo aqui, tu sobreviveu até aqui. Então tu consegue fazer isso. Se eu consigo, tu consegue. Era isso aí então, pessoal. Valeu, até a próxima e muito obrigado por assistir. Valeu!